Falha é bem interessante, né? Porque a gente conversou desde o começo lá do nosso curso. A gente está no 6º dia. Que lá no primeiro dia eu falei para vocês, ou no segundo, eu não lembro, que os sentimentos eles têm um padrão cerebral neutro, certo? Nossos sentimentos são neutros. A definição de positivo, negativo, quem dá isso é nosso racional, nossa consciência, né? Então quando eu falo de falha, falhou, né? Algo não saiu como eu esperava, né? Isso para nós seres humanos, eu acho que de um rol de sentimentos e classificações de sentimentos racionais, eu percebo que a falha seja um dos sentimentos que as pessoas mais classificam como negativo, tá? E por incrível que pareça, para o seu cérebro, né, a falha é algo super positivo, né? Lá vem a gente, né, com medo com a mudança que a gente sempre considera como algo ruim, porque dá medo muitas vezes, e aí a gente tem lá o cérebro mostrando pra gente, através da liberação das substâncias dos neurotransmissores, né, neurobioquímicas, mostrando pra gente que o nosso cérebro, em relação à falha, ele vê isso como algo positivo, tá? Por quê? Porque o seu cérebro ele funciona como se fosse uma máquina, né? Então, quando uma área, né, não funciona, ele requisita áreas vizinhas para ir lá ajudar e ver o que está acontecendo, né? E ele não chega lá como aquele líder, como aquele chefe que vai batendo porta e xingando e ver o que aconteceu. Não, ele vai lá para ajudar realmente a analisar e verificar o que realmente está acontecendo. Por que aquilo não funcionou? Não funcionou porque está faltando funcionário, está faltando neurônio, está faltando neurotransmissor, né? Tem um tumor, tem um excesso de liberação de adrenalina, de cortisol. Ok. Então o cérebro ele se adapta, né? Ele vê aquela falha que está acontecendo como algo moldável para ser funcional daqui para frente. Então ele vai lá, analisa a falha, ele faz uma análise crítica e ele tenta se adaptar, né? Se está trabalhando demais, o corpo está liberando muito cortisol e atrapalha a função daquela área, então vamos pedir para as áreas vizinhas ajudarem, né? Isso a longo prazo gera problemas muito sérios, né? Mas não cabe a gente aqui discutir. Mas, enfim, mas no primeiro momento, o cérebro requisita as áreas corticais, né, cerebrais vizinhas para ajudarem, né? E por que é interessante para o cérebro, não que ele queira falhar, mas por que ele vê a falha como algo positivo? Porque ele vê aquilo como uma possibilidade de evolução, né, de aprendizado, né? Porque se o cérebro não tivesse momento onde ele falhasse e ele pudesse ir lá e rever todo o sistema, todo o processo, né, de funcionamento daquela área, ele não poderia melhorar, né? Senão ele ficaria estabilizado, né? Então, a falha no nosso cérebro, o aprendizado, faz com que o seu cérebro ele se adapte, né? Ele melhore a sua função. Então, um cérebro bem desenvolvido, bem adaptado, bem trabalhando em alta performance, é um cérebro que já falhou bastante, né? É um cérebro que já teve diversos problemas e esse cérebro se readaptou, né? Ele remodelou, né? Mudou, criando novos caminhos neurais, muitas vezes, tá? Que acontece muitas vezes no cego, né? Quando ele cria novos caminhos neurais que o sistema auditivo invade o sistema visual para trabalhar, o sistema de tato e olfato invadem a área visual, né? Criando novos caminhos neurais. Por exemplo, no nosso trabalho da neurovisão, a gente cria novas conexões neurais para poder desenvolver a visão do paciente, né? Então a falha é quando o nosso cérebro ele aprende, porque através desse aprendizado ele faz uma reanálise do problema e ele cria novas conexões neurais, né? E aí ele muda, né? E o nosso cérebro adora mudar, né? Então quando há uma falha, quem se sente mal somos nós mesmos, né? Porque nós que liberamos cortisol, nós que liberamos adrenalina, porque quando nós falhamos, né, o nosso cérebro não se sente mal. Quem categorizou essa coisa de esse sentimento ser negativo em relação à falha foi os seres humanos, com sua consciência, porque o seu cérebro adora falhar, porque quando ele falha, ele vai lá,
renova as conexões neurais, renova as estruturas e a performance daquela área, porque ele readapta os mecanismos de atuação neural, né? E às vezes ele, por exemplo, se a pessoa está muito estressada, ele promove a não entrada do cortisol naquela região, né? Que isso a longo prazo pode gerar um problema sério, como eu disse para vocês. Mas, no primeiro momento, e falando só da neurofisiologia, né? Para o cérebro, então a falha atrás. Então, o que a gente propõe no neurocoach? Ensinar para vocês como que os sentimentos e emoções agem no cérebro, como que o cérebro como que o cérebro lida com esses sentimentos, né? Como que o cérebro atua com esses sentimentos, para que a gente possa repetir, né? Para a gente possa replicar esses sentimentos na nossa vida, né? Porque é isso que importa, a gente aprender com o nosso cérebro. Essa é a intenção do neurocoach, né? Geralmente o coach, você tem lá a pessoa que faz o coach e a pessoa que aplica, que é o coach, né? E ele vai ter regras, instrumentos para ensinar através dos instrumentos dele o coach, né? Que é a pessoa que recebe o coach. No neurocoach, a gente usa os instrumentos do próprio cérebro, né? A gente não usa instrumentos desenvolvidos, pelo menos. A gente analisa o nosso cérebro, vê como que a nossa fisiologia funciona e ensina a pessoa a agir fisiologicamente, né? É como se a gente deixasse as pessoas agirem fisiologicamente, tá? E aí você analisa o neurocoach, mas o neurocoach, a formação aqui no Brasil, cá entre nós, ela não dá essa abordagem, tá? Ela nada mais é do que uma replicação de instrumentos de coach falando que está envolvendo neurociência, e muitas vezes não, né? Que é aquilo que eu falei para vocês lá atrás, que hoje em dia se banalizou, né? Tudo é neurociência, tudo é neurocientífico, e às vezes as pessoas que estão falando sobre isso não têm embasamento para isso, né? Então, quando se fala em neurocoach, a gente está usando esses instrumentos, né? Mostrando, na verdade, trabalhando através do espelhamento, mostrando para você o seguinte: cara, faz igual, o seu cérebro age assim. Por que você vai contra o seu cérebro? Se é ele que comanda o seu corpo, ele comanda você. Você tem lá a sua consciência, sua mente consciente que quer às vezes entrar em conflito com o seu cérebro. Mas para quê? Né? Qual que é o intuito disso? Seria muito mais fácil nós nos deixássemos levar, né, pela fisiologia. É muito mais simples você se deixar levar pela sua fisiologia, tá? O que é se deixar levar pela sua fisiologia? É deixar você, ensinar você, né, a agir de acordo como o seu cérebro gosta de agir. Então, em relação à falha, a gente, quando falha, aí as pessoas tendem a ficarem tristes, deprimidas. Então, elas estão trazendo sentimentos conscientes para esse cérebro que não teria necessidade. O seu cérebro, se você falhou, você fala: opa, falhei, vamos lá, vamos treinar e vamos fazer de novo. Mas antes de fazer de novo, vê o que errou. Faz igual ao seu cérebro. Errou, falhou, analisa antes de dar o próximo passo, o que você errou naquela sua falha. Aonde que foi a falha? Não consigo enxergar. Então, faz de novo. Nessa segunda tentativa, você consegue já ter um panorama geral da situação e ver onde que você está errando. É assim que o seu cérebro faz. E o seu cérebro não pede ajuda para o colega do lado, para a área vizinha. Então, se você falhar e você não conseguir estar vendo a situação, aí você pode pedir para alguém te ajudar. Você pode pedir para um profissional, você pode pedir para um amigo, né? Analisar a situação com você para ele tentar ver se acha aonde que foi a falha. E a partir dessa falha, a partir do momento que você encontra, putz, eu errei aqui, seu cérebro ele começa a liberar substâncias como serotonina e endorfina, porque ele fica mega feliz, ele fica em transe, porque ele fala, putz, resolvemos a situação. E a gente não. A gente tende a liberar essas substâncias quando encontra a solução no erro, mas antes disso a gente já sofreu, a gente ficou com raiva, a gente ficou deprimido, desmotivado, enfim, a gente liberou cortisol, a gente se estressou, a gente liberou adrenalina. Então vocês percebem que a ideia do auto-coaching emocional aqui com o neurocoach é mostrar para vocês que o que a gente precisa fazer. Nós precisamos só copiar a nossa fisiologia.
copiar como o nosso cérebro atua. Simples, né? É deixar ele comandar, né? A partir do momento que o seu cérebro comanda o seu corpo e você começa a aprender, e a gente no neurocoach ensina o nosso neurocoach a entender como que o cérebro dele funciona, então você tem que se deixar levar, né? Deixa o seu cérebro comandar a sua vida, né? Mas aí lembra de ontem da coragem entre o equilíbrio, que é importantíssimo, né? A harmonia e o equilíbrio para que você trabalhe a sua emoção e a sua racionalidade juntos, né? Então, a falha, ela traz uma nova visão sobre a solução dos problemas, tá? Uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que faz alguma coisa nova, uma pessoa que desenvolveu várias possibilidades de atuação numa área, por exemplo, elas falharam pra caramba, né? Elas erraram pra caramba. Eu falo por mim na neurovisão, né? Na neurovisão eu conheço N técnicas, eu sei certo o que dá certo, o que dá errado, já são 22 anos de experiência. Eu bato o pé, às vezes com profissionais, né, com médicos, e falo que não, aquele caminho é esse aqui, né, porque eu tenho experiência, e eu tenho estudo, eu já testei muita coisa, já li muita coisa, já testei e errei, né? O que eu mais fiz nesses 22 anos, além dos acertos, foi falhar várias vezes. E nessas falhas, analisar o contexto geral e tentar corrigir, né? E é isso que a gente faz, né? Então, se você pega uma pessoa de sucesso, você vai ver que ela falhou pacas, né? Se ela não falhou pacas, ela está construindo o sucesso dela em cima de atalhos. Então, assim, é um sucesso falso e esse sucesso ele pode se desmoronar a qualquer momento, né? Agora, um sucesso verdadeiro, né? Um profissional, por exemplo, que tem N coisas na manga, é porque ele falhou pra caramba, né? Então ele tem propriedade pra dizer. Agora, se você escutar um profissional que fala que faz algo bem, né? E tipo, fala que nunca falhou, que nunca teve problemas, tem algo errado aí, né? Porque a gente nunca na vida escolhe só as coisas certas, diz aí, né? E às vezes a gente tem uma tendência, que a gente chama aqui, né, de dedo podre, a escolher sempre a opção errada, a escolher sempre o caminho que a gente vai se ferrar, né? E isso é positivo pro seu cérebro, né? Copia o seu cérebro, faz igual ao seu cérebro, imita ele, né? Como você imita seu cérebro? Entendendo que a falha é algo positivo, que através da falha você vai rever o que você errou e vai na próxima vez fazer bem feito, né? E fazendo bem feito, você está aprendendo, né? Então falha é aprendizado pro seu cérebro, né? Então, assim, o falhar é uma excelente ferramenta de aprendizagem, né? É isso que eu acho que a frase que a gente pode finalizar esse conceito de falar falha é exatamente isso, que a falha é um excelente instrumento de aprendizagem, porque é assim que o seu cérebro vê a falha. E se você se sente um fracassado, que aí é um outro sentimento, porque você falhou, você está confundindo, né, os sentimentos, tá? Porque falha e fracasso, né, são coisas bem diferentes, tá? Fracasso é quando você já entra numa energia, né, numa vibração de que tudo que você faz vai tendenciar a falha. E aí entra num contexto de que seu cérebro, sua imunidade, seus neurotransmissores, seus hormônios já estão acondicionados a não trabalhar no 100%, então tudo que você faz vai dar errado mesmo, tá? Porque você não tem força, você fica mole, você não consegue trabalhar com a sua consciência numa performance legal no seu cérebro. Então uma pessoa fracassada é uma pessoa que vibra o tempo todo nessa vibração de falha, né? Ele é um falhado, ele falha em tudo, e aí ele se sente fracassado. E aí, com certeza, ele se torna realmente, ao longo do tempo, por mais que ele não fosse fracassado, uma pessoa fracassada, porque, tipo, o cérebro dele, o metabolismo dele, a questão hormonal, não consegue mais trabalhar nem no mínimo. Então, tudo que ele vai fazer não faz bem feito, porque ele não tem força, ele se torna mole, lento, né? E aí ele se torna um fracassado.